Olá, pessoal, tudo bem? Então, nossas atividades de matemática da semana será sobre frações. Então, nós já aprendemos como que nós somamos uma fração, como que nós fazemos a subtração de uma fração, a leitura de fração, partes pintadas de uma fração e partes tomadas. Então, o que seria esses tipos de fração? Seriam as frações próprias, impróprias e aparentes. Como que eu vou saber quando que uma fração é própria, imprópria e aparente? Então, eu tenho que lembrar assim, ó, que o numerador, né, indica quantas partes de um todo foram tomadas. E o denominador, ele indica o total de partes iguais que foram divididas a fração. Então, vamos lá. Frações impróprias são aquelas onde o numerador é menor que o denominador. Então, lembrando, numerador menor que o denominador. Então, eu tenho aqui 2/8. 2/8, o numerador é menor que o denominador. Então, é uma fração própria. Eu posso ter aqui 3/5. 3/5, o numerador também é menor que o denominador. Eu posso ter aqui ainda 8/15. Também é uma fração própria porque o numerador é menor que o denominador. Então, eu chamo isso de fração própria. Certo? Olhem aqui, observem. Numerador menor que o denominador nas três, e o numerador sendo menor que o denominador são chamadas frações próprias, ok? Agora nós vamos para as frações impróprias. Então, as frações impróprias são aquelas onde o numerador é maior que o denominador. Lembrem-se disso. O numerador é maior que o denominador. Por exemplo, nessa fração aqui, 13/10. Então, o que eu tenho aqui? 13 é numerador, então ele é maior que o denominador. Então, é uma fração imprópria. Se eu colocar aqui 29/12. Aqui também, o que acontece? Eu tenho o numerador maior que o denominador. Então, é uma fração imprópria. Lembre-se de que é o contrário da própria, tá? Então, 29/12, o numerador é maior que o denominador, então é uma fração imprópria. Agora, nós vamos para as frações aparentes. Então, o que são frações aparentes? São aquelas que o numerador é múltiplo do denominador. Então, vejamos aqui, por exemplo, se eu tenho 6/3. 6/3 é uma fração aparente, tá? Porque quais que são os múltiplos de 6? Eu tenho 6, 12, 18, né? 24, certo? 32, 36, né? E eu tenho lá, nos múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Então, vejam bem, lá para eu descobrir que é uma fração aparente, vejam bem que lá nos múltiplos eu vou descobrir por quê? Porque eu tenho 6 divididos por 3, tá? 6 divididos por 3. Quanto que vai dar? Vai dar 2, né? Então, é uma fração aparente. Agora, é um tipo também de fração imprópria, onde o numerador é divisível pelo denominador. Portanto, o que acontece? Equivale às quantidades inteiras. E toda a fração ela é uma divisão. Então, se eu divido aqui 6 divididos por 3,
Por exemplo, 6 divididos por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6, tá? Então, vejam bem ali que o 3, eu tenho lá na tabuada do 3, eu tenho 6 também, tá? E vai me dar 2 vezes. Então, portanto, lembrando que eu posso dividir a fração. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 inteiros nessa fração. Porque eu posso ter aqui. Então, 6 dividido por 3, eu vou ter 2 inteiros e não vai me sobrar nada, tá? Então, eu tenho essa fração como uma fração aparente. Por exemplo, toda fração ela é uma divisão. Se eu tenho 2 pizzas inteiras divididas em 6 partes, certo? Por exemplo, se eu dividir ela em 6 partes e vou comer as 6 partes, é uma fração também aparente, porque 6 sobre 6 também é uma fração aparente. 4 sobre 4, 12 sobre 12, também é uma fração aparente. Agora, eu posso também ter uma fração aonde eu tenho 12 sobre 6, certo? Aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou dividir essa fração? Tenho 6 partes e vai ser 12 pessoas para comer esses pedaços. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar uma pizza dividida em 6 partes, uma inteira, dividida em 6 partes, e pegar mais uma inteira dividida em 6 partes. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar 6 sobre 6 mais 6 sobre 6, que vai me dar o total de 12 pedaços, né? Para que essas pessoas possam comer um pedaço para cada uma. Então, um inteiro mais um inteiro, né? Forma o quê? 12 pedaços, né? Aí eu posso ter as pessoas podem estar comendo, então, um pedaço para cada um. Por quê? Como é que vão comer 12 pessoas e se tem 6 pedaços? É por isso que surgiu a fração, então, aparente, e nós temos, então, esse nome, porque nós podemos, então, pegar um inteiro mais uma inteira, certo? E ao longo do dia, por exemplo, se 2 pessoas comerem uma pizza de 6 partes, né? E mais 3 pedaços, como que eu vou representar essa fração? Então, vai ficar 6 nonos. Eu peguei uma pizza inteira dividida em 6 partes e mais a metade da outra pizza. Então, vai ser 6 nonos para dar uma parte para cada um. Então, lembrando, aqui eu tenho, como que eu vou saber quando uma fração ela é aparente? Então, são aquelas que o numerador é múltiplo do denominador, certo? E eu posso dividir também as pizzas, ou qualquer inteiro eu posso estar dividindo. Eu posso pegar um inteiro ou 2 inteiros e dividir em quantas pessoas ou em quantas partes eu precisar. Essa é uma fração aparente. Como eu posso ter 2 sobre 2, é uma fração aparente. Eu posso também ter 3 sobre 3, é uma fração aparente. 4 sobre 4, também é uma fração aparente. Daí a prof colocou para vocês aqui umas atividades aonde vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão identificar os tipos de fração que a professora está dando ali na atividade. E eu coloquei no início um exemplo de tipos de frações, aquilo que eu falei para vocês. Cada tipo de uma delas está sendo explicada ali. Coloquei exemplos ali
É só vocês observarem e fazerem aquilo que pede nas atividades. Qualquer coisa, a professora está à disposição. Boa aula a todos.